Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral, tema para analista judiciário, área judiciária, campanha eleitoral pela internet. Estamos falando especificamente sobre propaganda eleitoral pela internet, Lei 9504 de 1997. Você está na série Revisão de Direito Eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Você está no canal do YouTube. E se você chegou aqui sem material, não tem problema. Você pode baixá-lo no link que está na descrição do vídeo ou acessá-lo pelo blog Professora Raquel Tinoco ou ainda pelo link na bio do Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Você não precisa ficar com dúvidas. Embora esta aula seja gravada, não terá interação ao vivo com o chat, você pode enviar as suas dúvidas pelo blog ou até mesmo pelo direct do Instagram. Então, vamos conversar sobre campanha eleitoral pela internet. Vamos fazer isso por intermédio de questões CESP-Sebrasp. Mas antes de começarmos a falar de campanha eleitoral pela internet, vamos à jurisprudência recente no que diz respeito à campanha eleitoral em geral, especialmente em bens de uso comum. Então eu trouxe para você essa jurisprudência recente porque você sabe que jurisprudência, principalmente para analista judiciário, área judiciária, é uma coisa que a banca ama. Sebrasp ama atualizações. Então vamos, já compartilho com você a tela para que você possa conhecer, caso você ainda não esteja sabendo dessa jurisprudência. Distribuição de santinhos por candidatas e candidatos em feiras livres não configura propaganda eleitoral irregular, desde que não cause poluição visual e comprometa a aparência dos bens de uso comum. Por quê? Porque feira livre tem sido considerada pela jurisprudência, ou melhor, tem sido considerada pelo TSE como bem de uso comum. E nós sabemos que o artigo 37 da Lei 9504 de 97 veda qualquer espécie de propaganda em bens públicos ou bens de uso comum. Mas, recentemente, veja, essa decisão é recente. É uma decisão de maio de 2024. Então, recentemente, o TSE trouxe essa relativização. Desde que não cause poluição visual e desde que não comprometa a aparência dos bens de uso comum, a distribuição, veja, não é o derrame de santinho. O derrame de santinho é vedado. Aqui é a distribuição de panfletos, santinhos, por candidatas e candidatas em feiras livres. Então, não configura propaganda eleitoral irregular desde que a mera presença em feira, mesmo com material de campanha, não poderia importar automático reconhecimento de panfletagem ou entrega de material em local vedado ou acesso ao público. A permissão, entretanto, não contempla as práticas de boca de urna, derrame de santinhos e poluição de visual do ambiente. A relatora aqui desse recurso, porque a decisão veio em um recurso, no caso concreto, ela diz que candidatos e candidatas transitam livremente pelas feiras públicas e seria incorreto proibir que, nesse transitar, eles não distribuíssem seu material de campanha. Então, embora feiras livres sejam consideradas pela jurisprudência do TSE bens de uso comum, embora o artigo 37 da Lei 9504 de 97 vede qualquer espécie de propaganda nesses bens, houve a relativização por decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. E
Para conversarmos sobre campanha eleitoral na internet, eu trago como suporte a Resolução 23.610 de 2019, que regulamenta a propaganda eleitoral. Resolução TSE 23.610 de 2019. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição, ou seja, após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. A resolução continua vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a veiculação de qualquer propaganda política na rádio ou na televisão, incluídos, entre outros, as rádios comunitárias e os canais de televisão que operam em UHF, VHF por assinatura e ainda a realização de comícios ou reuniões públicas. Esse é o período restrito de propaganda eleitoral, nós já falamos sobre isso em uma live passada, mas veja o parágrafo único. A vedação constante no caput deste artigo não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet. Então, não há qualquer vedação de veiculação de propaganda eleitoral pela internet dentro do período restrito trazido pelo Código Eleitoral, que é de 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, mas qual é mesmo a modalidade autorizada? A propaganda veiculada gratuitamente em sítio eleitoral, em site eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato, ou no sítio do partido, federação ou coligação, nas formas autorizadas pelo artigo 57 da Lei 9504 de 1997, que é o artigo da Lei das Eleições, que traz a regulamentação da propaganda eleitoral pela internet. A resolução ainda traz algumas previsões relacionadas à propaganda eleitoral via internet, mas o que nos interessa aqui é que ela está autorizada a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição e que ela não está vedada dentro do período restrito, desde que veiculada gratuitamente. É vedada a priorização paga de conteúdos em aplicações de busca na internet que promova propaganda negativa, utilize como palavra-chave nome, sigla, alcunha ou apelido de partido, federação, coligação, candidato ou candidato adversário, mesmo com a finalidade de promover propaganda positiva do responsável pelo impulsionamento. Atenção! Algumas vedações surgem da jurisprudência do TSE, jurisprudência essa que está materializada em suas resoluções. Por exemplo, essa vedação você não tem na Lei 9504 de 97. Essa vedação foi trazida por uma resolução de 2024 que alterou a resolução de 2019 que regulamenta a propaganda eleitoral. Então, não apenas a propaganda positiva fora do período eleitoral de propaganda eleitoral é vedada, como a propaganda eleitoral negativa. Durante o período de propaganda eleitoral. Ou seja, é vedada a propaganda eleitoral antecipada, aquela que é realizada antes do dia 15 de agosto do ano das eleições e não está autorizada, assim como é vedado no período autorizado de propaganda eleitoral a chamada propaganda negativa. Além disso, também é vedada a priorização paga de conteúdos que utilize como palavra-chave nome,
sigla, alcunha ou apelido de partido, federação, coligação, candidato ou candidato adversário, mesmo com a finalidade de promover propaganda positiva do responsável pelo impulsionamento. Certo? Então, veja. Palavra-chave: nome, sigla, alcunha ou apelido de partido, federação, coligação, candidato ou candidato adversário. Para quê? Para impulsionar positivamente a campanha do responsável pelo ato. É vedada aquela que difunda dados falsos, notícias fraudulentas ou fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, ainda que benéficas ao usuário responsável pelo impulsionamento. Então, são as vedações trazidas para a campanha eleitoral pela internet nas eleições de 2024. Jurisprudência do TSE. Ofende a norma deste artigo a propaganda eleitoral por meio de impulsionamento de conteúdo na internet com o objetivo de criticar, prejudicar ou incutir a ideia do não voto, que é chamada propaganda eleitoral negativa. Então, eu peço voto para o candidato de minha preferência e eu digo: não vote no candidato que não é o de minha preferência. É a propaganda eleitoral negativa. Impossibilidade de a pessoa natural não candidata a cargo eletivo veicular propaganda eleitoral na internet mediante o uso de impulsionamento. Isso está expressamente previsto em lei. Então, depois de feitas essas considerações iniciais, então, esse período de veiculação da propaganda, o que o TSE vem na sua jurisprudência, o que o TSE vem com vedações na jurisprudência, resolução 23.610. Então, é interessante que você conheça essa jurisprudência. As resoluções são fontes jurisprudenciais. Então, veja, agora sim, nós passaremos à resolução de questões ligadas ao tema. Eu trouxe para você algumas questões adaptadas. Como assim adaptadas, professora? Eu transformei questões de múltipla escolha em itens, certo ou errado, para que você possa treinar o formato da sua banca. Então, vamos lá. Um órgão público federal, antes dos 3 meses que antecedem as eleições, consultou a AGU, a Advocacia Geral da União, sobre a possibilidade de hospedar em sua página oficial na internet um link que remetia ao sítio de candidato à prefeitura de determinado município. Então, veja, um órgão público federal, antes dos 3 meses que antecedem as eleições, consultou a AGU sobre a possibilidade de hospedar em sua página oficial na internet um link que remetia ao site de candidato à prefeitura de determinado município. Com base na legislação eleitoral e na jurisprudência do TSE, julgue os seguintes itens. Item 1. A conduta caracterizaria propaganda eleitoral irregular, sujeita à aplicação de multa ao responsável pela sua divulgação e ao beneficiário? Sim, até aqui tudo bem. A conduta caracterizaria propaganda eleitoral irregular? Sim. Sujeita à aplicação de multa ao responsável pela sua divulgação e ao beneficiário? Até aí tudo bem. Agora veja o finalzinho. Independentemente de seu conhecimento prévio. Opa, esse finalzinho estragou tudo. O beneficiário será responsabilizado desde que comprovado o seu prévio conhecimento. Desde que comprovado o seu prévio conhecimento. Então, está errado. Item 2. Como se trata da página oficial de órgão federal e o link
é remissivo a sítio de candidato a cargo municipal, a conduta não é vedada? Claro que é. A conduta é vedada, sim. A jurisprudência afirma que mesmo que essa propaganda seja feita indiretamente, há a vedação. Isso está sujeito à mesma vedação. Então, não importa se é órgão federal fazendo remissão a um candidato municipal. Essa propaganda é vedada. Item 3. É vedada a propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados pela administração pública, ainda que veiculada por meio de link meramente remissivo à página de candidato. Então, o item 3, ele traz toda a explicação para os itens anteriores. É vedado, sim. Não interessa se entre esferas diferentes, federal ou municipal, é vedada. É uma propaganda eleitoral vedada. Então, o item 3 está correto. Item 4. Desde que o conteúdo relacionado ao candidato não esteja diretamente disposto no site oficial do órgão, a conduta é permitida? Não. Não, nós vimos que direta ou indiretamente. A vedação diz respeito ao conteúdo publicado direta ou indiretamente. Indiretamente, quando há o quê? Há uma remissão a um link de site de um candidato. Então, está errado, a conduta é vedada. Vamos conferir? Vamos conferir. E tem um gabarito errado, artigo 57C, parágrafo 1º, Lei 9504 de 97, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fim lucrativos, sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, qualquer esfera. A violação do disposto neste artigo, sujeito responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e quando comprovado seu prévio conhecimento, aí está. O beneficiário, a multa no valor de R$5.000 a R$30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo de R$30.000, o limite máximo da multa. Veja, itens 2 e 4, jurisprudência do TSE. Link remetendo a site pessoal de candidato enquadra-se na vedação deste dispositivo. Logo é vedada a propaganda eleitoral na internet, em sites oficiais ou hospedados pela administração pública, ainda que veiculada por meio de link meramente remissivo à página de candidato. Vedação expressa em lei, combinada com a jurisprudência do TSE. Seguindo, item 5. A importância crescente da internet nas campanhas eleitorais gerou uma demanda por regulamentação atendida a partir de 2009 por meio da incorporação de novos dispositivos na Lei 9504 de 97. Acerca desses dispositivos, julgue o item a seguir. Nós temos a Lei 12.034 de 2009, que trouxe significativas alterações ao texto da Lei das Eleições. Então, acerca do tema, julgue o item a seguir. A Justiça Eleitoral pode determinar em certas circunstâncias, a retirada de publicações em sítios da internet e até mesmo a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições legais? Corretíssimo! Ela poderá sim, cumpridas algumas exigências. É o que prevê o artigo 57D. Liberdade de manifestação do pensamento é livre.
a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores e internet, assegurado o direito de resposta nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 58 e 58-A, que regulamenta o direito de resposta, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, atenção, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Então, vejam, a jurisprudência. A superveniência das eleições não implica prejudicialidade do pedido de remoção de conteúdo ilícito, protraindo-se, assim, a competência da Justiça Eleitoral para adotar medidas acauteladoras ou reparatórias no âmbito da propaganda, ou seja, prolonga-se a competência da Justiça Eleitoral para esse fim. Então, o acontecimento, a realização das eleições não afasta da Justiça Eleitoral a competência para adotar medidas acauteladoras ou reparatórias no âmbito da propaganda eleitoral. Então, atenção! Outra coisa, a liberdade de manifestação de pensamento não é um direito absoluto. Essa liberdade não é absoluta. Eu não posso me utilizar da liberdade de manifestação do pensamento, por exemplo, para veiculação de discurso de ódio ou discriminatório. Então, existe sim um limite para que essa liberdade seja exercida. É assim que traz a própria jurisprudência do TSE e do STF. Item 6. A importância crescente da internet nas campanhas eleitorais gerou uma demanda por regulamentação, atendida a partir de 2009 por meio da incorporação de novos dispositivos na Lei 9504 de 97. Acerca desses dispositivos, julgue o item a seguir. Apenas pessoas físicas são autorizadas a vender cadastros de endereços eletrônicos para uso de partidos e candidatos em campanhas eleitorais? Nada disso. Nem pessoas naturais, nem pessoas jurídicas estão autorizadas à venda de cadastro. A vedação está expressa no texto da Lei 9504 de 97, então está errado o item. Vamos conferir. Cadastro eletrônico. São vedadas às pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Atenção! O que é vedado? A utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. A violação do disposto neste artigo, sujeito responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento do beneficiário, a multa no valor de 5 a 30 mil reais. Agora, atenção! Vamos conferir a redação da Resolução 23.610, uma redação mais detalhada. É proibida às pessoas jurídicas e às pessoas naturais a venda de cadastro de endereços eletrônicos e banco de dados pessoais nos termos do parágrafo 1º do artigo 57-E. A proibição do parágrafo 1º deste artigo abrange a venda de cadastro de números de telefone para finalidade de disparos em massa, nos termos do artigo 37, inciso 19 desta resolução. Agora, dá uma olhada no parágrafo 1º-B. O cadastro de dados pessoais de contato detido de forma legítima por pessoa natural poderá ser
cedido gratuitamente a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato, condicionando-se o uso lícito na campanha à obtenção prévia de consentimento expresso e informado dos destinatários no primeiro contato por mensagem ou outro meio. Entendeu? Veja, pessoa jurídica, volto para o texto da lei. Pessoa jurídica não pode. Que pessoa é essa? Pessoa jurídica prevista no artigo 24. São as pessoas jurídicas relacionadas às fontes vedadas, em doações de recursos. Essas pessoas não podem utilizar, não podem doar, não podem ceder. Certo? Essas pessoas não podem utilizar, não podem doar, não podem ceder. Nem pessoa jurídica, nem pessoa física podem vender cadastro de endereços eletrônicos. Essa vedação é tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa natural. Mas a jurisprudência do TSE flexibiliza em relação à pessoa natural a cessão gratuita. Então, toma cuidado com a jurisprudência. A venda é proibida, seja a pessoa jurídica, seja a pessoa física. A cessão, desde que cumpridos alguns requisitos, é autorizada para a pessoa física, para a pessoa natural. Vamos para o item 7. À luz da Lei número 9504 de 97, que regula a propaganda eleitoral pela internet, julgue os seguintes itens. 7. Diferentemente da propaganda paga no rádio e na televisão, que é vedada pela lei, é mesmo propaganda eleitoral no rádio e na TV só gratuita, no horário eleitoral gratuito. A propaganda paga na internet é permitida em todos os casos? Não! A propaganda paga na internet é uma exceção. É uma exceção. A regra é que a propaganda na internet seja gratuita. A regra é que a propaganda na internet seja gratuita. Propaganda paga na internet, impulsionamento de conteúdo contratado exclusivamente por partido, coligação, candidato e seus representantes. É a única exceção. Então, permitida em todos os casos está errado. Ela não é regra, ela é exceção. Então, lógico, diferentemente da propaganda paga no rádio e na TV, que é vedada por lei, a propaganda paga na internet é uma exceção, é autorizada em alguns casos. Ela não é completamente vedada. Item 8. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato por meio da rede mundial de computadores, assegurado o direito de resposta. Certíssimo, como eu disse a você, esse direito, ou seja, essa liberdade não é absoluta. Ela não é absoluta. Seguindo item 9, é permitida, sem restrições legais, a realização de propaganda eleitoral na internet por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por pessoas naturais, sem restrições legais, parou. Existe uma restrição relacionada justamente às pessoas naturais, desde que não se trate de impulsionamento de conteúdo. Desde que não se trate de impulsionamento de conteúdo. Então, essa é a restrição legal. Vejamos. Item 7, errado. Artigo 57C caput. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Então, a regra é propaganda gratuita. Exceção, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Item 8 é o correto, liberdade de manifestação do pensamento, aqui está. Item 9. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: em sítio de candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país, em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato partido ou coligação, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações, ou por qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdo. Então, pessoa natural tem restrição legal para esse tipo de propaganda. Ela não pode contratar impulsionamento de conteúdo. Impulsionamento de conteúdo, só quem pode contratar é partido, coligação, candidato e seus representantes. Certo? Entendeu? Então, sim, há restrições legais à pessoa natural quanto à propaganda pela internet, em seus blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicativos de internet assemelhados. Então, resumindo, propaganda eleitoral na internet, período a partir de 16 de agosto do ano eleitoral, permitida em site de candidato, site de partido ou coligação, mensagem eletrônica, blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e assemelhados, conteúdo gerado ou editado por candidatos, partidos políticos, coligações, pessoa natural, vedado o impulsionamento, vedado o contrato de impulsionamento à pessoa natural. Proibida, paga, salvo impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal, e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Proibida, ainda que gratuita, em sites de pessoas jurídicas ou em sites oficiais, direto ou indiretamente. Proibida, propaganda eleitoral na internet anônima. Proibida, utilização, doação, cessão ou venda de cadastro eletrônico por pessoa jurídica, venda, pessoa jurídica ou pessoa natural, cuidado com a jurisprudência do TSE em relação à cessão por pessoa natural. Proibida ou proibido spam eleitoral após 48 horas do pedido de descredenciamento. Crime eleitoral na propaganda eleitoral pela internet. Artigo 39, parágrafo 5º, é vedado no dia da eleição, publicação de novos conteúdos, detenção de 6 meses a 1 ano, prestação alternativa e multa de 5.000 a 15.000 FIRs. Pessoas contratadas para emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, detenção de 6 meses a 1 ano, prestação alternativa, multa de 5.000 a 30.000 reais. E tanto a pessoa quanto quem contrata. Quem contrata pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Detenção de 2 a 4 anos, multa de 15.000 a 50.000 UFIRs. Conversamos então sobre campanha eleitoral na internet. Muito obrigada pela sua presença. Até nosso próximo encontro. Bom estudo. Tchauzinho.